O maior erro de empresários brasileiros quando se trata de sociedade é achar que sempre menos é mais. Nem sempre menos é mais. Hoje nós vamos falar sobre a importância de você ter um documento complementar ao contrato social para reger as regras da sua sociedade com o seu sócio. Afinal de contas, se você tem sociedade, você tem pessoas envolvidas, e gente envolvida é ego, vaidade, é humor, é briga, discussão, é dor de cabeça, e aí o contrato social, que é o documento que toda empresa tem, toda sociedade tem, nem sempre vai ser suficiente. Aliás, eu posso te assegurar que ele nunca vai ser suficiente para proteger o seu negócio e a sua sociedade. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou advogado empresarial há 7 anos, sou sócio e cofundador aqui da Safe, e este é o primeiro vídeo de uma playlist. Se você ver aqui do lado, vai ver vários vídeos que vão sendo lançados aos poucos, como este é o primeiro, você não deve ter nenhum à frente, mas se você está vendo esse vídeo aqui algumas semanas depois do lançamento dele, provavelmente já tem outros vídeos da nossa playlist aqui que você pode acompanhar, seguindo essa sequência para falar da parte societária, que eu costumo brincar que a primeira relação, o primeiro convencimento, a primeira aposta que deve ser feita numa empresa é entre os sócios. Você, quando decide tocar um negócio, decide criar uma empresa, a primeira pessoa para quem você vende a sua empresa são os seus sócios. São as pessoas que você convida para estar com você nesse projeto, que vai tomar tempo, energia, recursos, muita paciência, e convencer o seu sócio é parte do trabalho de todo mundo que decide abrir um negócio. E aí vem os documentos que vão formalizar a abertura dessa empresa, como por exemplo o contrato social. O contrato social é um documento padrão de junta comercial que funciona como uma certidão de nascimento. Eu sempre falo isso para os meus clientes, então quando eu tenho reunião de venda com algum lead aqui na Safe, eu explico, que o contrato social ele é uma certidão de nascimento. Ele estabelece ali o padrão, o básico, que não pode faltar de fato para que a empresa possa nascer, Então ele funciona de fato como um documento de abertura da empresa, mas ele é insuficiente quando se trata de governança, quando se trata de regras de convivência, quando se trata de questões mais subjetivas de uma sociedade e que estão diretamente relacionadas ao futuro do negócio. Então o contrato social surge e aí começa talvez um dos maiores erros de todo empresário, que é achar justamente que o contrato social vai ser suficiente para dar conta das regras entre os sócios. Algumas situações que são muito comuns em sociedades, por exemplo, você vai ter entrada e saída de sócios, você vai ter captação de investimento, quando a gente está falando aqui de empresas de tecnologia, de startups, você tem captação de investimentos. Quando você está falando ali de modelos de vesting para atração e retenção de talentos no seu negócio, para você trazer alguém para próximo, quando você tem ali discussões a respeito de quem toma decisão em cada situação, como é que é o quórum para tomada de decisão, direito de preferência. O que acontece se um sócio vier a passar dessa para uma melhor, Não vou falar a palavra aqui para o YouTube não nos penalizar, mas o que acontece nessas situações? A família vai assumir os sucessores? Tudo isso aí são questões que acontecem no dia a dia das empresas e que o maior erro dos empresários está justamente em achar que o contrato social vai dar conta dessas matérias, Falando aqui um termo bem jurídico, esses assuntos, eles não vão estar contemplados no seu contrato social. Ele pode até, numa linha ou outra, num parágrafo ou outro, mencionar, talvez ali, uma saída de um sócio, uma apuração via balancete, mas perceba que ele é extremamente insuficiente e eu faço o convite a você. Se você é empresário, já tem uma empresa, tem uma sociedade limitada, dá uma olhada no seu contrato social. Você vai perceber que ele é extremamente objetivo, na grande maioria dos casos ele foi feito por um contador e não foi feito por um advogado, com todo respeito aos amigos contadores, mas o contrato social, como é um documento simples, de fato ele pode ser feito por contadores. Não existe nenhuma exigência que peça a um advogado para fazer um contrato social. Mas aí, se você quer que o teu contrato social dite as regras de governança do seu negócio, que vão manter a sua empresa de pé nos momentos mais difíceis, mais críticos, aí você está pedindo demais. Então, o contrato social, ele formaliza, ele registra, ele dá ali esse ar, esse fôlego para a empresa, esse primeiro fôlego, ele faz a empresa surgir e ele atesta que ela existe, mas ele não é suficiente para resolver conflitos, para prevenir conflitos, para dar conta de entradas e saídas de sócios, para estabelecer regras de boa convivência, para estabelecer hipóteses e condições futuras que podem acontecer na trajetória da empresa e que vão gerar ou divergências ou vão gerar algum tipo de situação na qual as regras que são definidas num documento complementar, como um acordo de sócios, vão ajudar muito para evitar que você tenha dores de cabeça. Então a pergunta que fica é, se o contrato social ele não é suficiente para dar conta das relações entre sócios, para estabelecer essas regras de boa convivência, que vão ser muito funcionais para o negócio acontecer, qual é o documento, então, que ajuda? Qual é o documento que vai cumprir essa função? Aí entra o famoso acordo de sócios, que o nome ele pode até parecer, Então, contrato social, acordo de sócios. Muita gente confunde ainda, e eu falo que muita gente confunde porque eu lido com essa confusão constantemente. Muitas pessoas, empreendedores, que já tiveram outros negócios, inclusive, às vezes que empreendem já há alguns anos, chegam para nós, e aí quando eu pergunto se eles têm acordo de sócios da empresa, eles falam que tem. Eu falo, tá, mas é acordo de sócios ou contrato social? É o contrato social.
Então você percebe que ainda existe uma dificuldade de entender as diferenças de um documento para o outro. E aqui nesse vídeo eu já quero trazer um pouco dessas diferenças para vocês, para mostrar como o contrato social é insuficiente para reger a governança de uma sociedade. Então já falamos que ele é um documento formal, que registra, que dá abertura à empresa. E o que é o acordo de sócios, então? O acordo de sócios é o documento, a gente chama tecnicamente de documento paralegal. O que isso quer dizer? Que ele vai estar paralelo ao acordo de sócios. Ele anda lado a lado, com uma diferença gritante, que é, ele é muito mais robusto, muito mais completo, você tem uma liberdade muito maior para trabalhar assuntos ali que o contrato social nunca vai exaurir, então o acordo de sócio é muito mais robusto. E segundo ponto, né, ele não é registrado em junta, ele é um documento privado, ele é um acordo entre partes. É você e seus sócios que conversam, que definem os termos da sociedade e que a partir dessa definição formalizam isso num documento que é o acordo de sócios, que é o documento que rege a governança societária da sua empresa. E o acordo de sócios ele pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio. Aliás, ele não somente pode, ele deve. Se você tem uma sapataria onde você tem mais de um sócio, você deve sim ter um acordo de sócio. Se você tem uma startup, uma fintech, uma health tech, você precisa ter um acordo de sócios. Se você tem um escritório de advocacia, você precisa ter um acordo de sócios. O que define se você vai precisar ou não de um documento como esse é justamente a existência ou não de mais sócios. Ou seja, não é você sozinho. Se for você sozinho, naturalmente você não precisa de um acordo de sócios, exceto se você tiver algum problema de cabeça. Mas se você tem sócios, você vai precisar sim de um acordo de sócios para reger as regras de governança que vão garantir que vocês possam andar lado a lado, alinhados, com a expectativa bem definida e, principalmente, a gente vai falar e aprofundar isso nos próximos vídeos, para você ter recursos contratuais para definir o que vai ser feito caso haja divergência, conflito, situações inesperadas, entrada e saída de sócios, eventuais situações que venham impactar a empresa, o direcionamento do negócio, a estratégia, ou eventualmente até mesmo uma situação que pode gerar repercussões até na vida pessoal dos sócios, né? Então, de repente, um sócio ele se envolve, por exemplo, num crime, ele se envolve numa situação que gera prejuízo para a empresa. O que acontece nesses casos? O acordo de sócio ele vem para estabelecer essas regras. E você deve fazer o acordo de sócios no início porque é quando está tudo bem. Porque você pode discutir esses assuntos que ainda não aconteceram, e a gente espera que nunca aconteça, né? Mas você consegue discutir em bom tom, no momento em que tudo está legal. Porque se você deixa para discutir isso, depois que as coisas acontecem, depois que os problemas surgem, você vai sim ter grandes problemas. Eu posso assegurar a vocês que o acordo de sócio é um dos documentos talvez mais importantes dos primeiros anos de vida de uma empresa. Ele talvez seja... É difícil dizer, né, que é mais importante que outra coisa, porque tem muita coisa que é importante também. Mas se eu fosse estabelecer em termos de prioridade, se algum empreendedor me procurasse, Lucas, por onde você começaria? Eu sempre responderia, comece pelo acordo de sócio. E aí, quando você faz o acordo de sócio, é bom notar que ele prevalece em relação ao contrato social. A gente, inclusive, escreve isso no acordo de sócio. A gente coloca expressamente lá no acordo de sócio que ele prevalece sobre as regras do contrato social, de modo que, se o contrato social ele contraria o acordo de sócio, você tem que alterar o contrato social. Ponto importante, detalhe bem legal, peça ao seu contador para incluir, ou o seu advogado, né? Se for a Safe, você já vai contar com o nosso time para isso, mas peça para incluir no contrato social a aplicação supletiva da Lei das Sociedades Anônimas. Isso dá uma liberdade muito grande, uma legitimidade muito maior para o acordo de sócio, que hoje não está previsto no Código Civil. O acordo de sócio ele é um documento que a gente pega de empréstimo lá da Lei das SAs, para aplicar aqui nas empresas limitadas também. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo dessa playlist, um vídeo mais curtinho, um pouco mais objetivo, com essa intenção de diagnosticar esse problema, que é a confusão que existe entre acordo de sócios e contrato social, sem entrar muito no detalhe sobre o que é o acordo de sócio, a gente vai ter outros momentos para isso, mas principalmente para te alertar que o contrato social sozinho não resolve governança. O contrato social sozinho não vai te ajudar a cuidar da sua empresa e da longevidade do seu negócio. Fica aí com essa dica. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para receber mais vídeos como este que fizemos hoje, para receber mais conteúdos como este. A gente tem aqui vários vídeos saindo toda semana no nosso canal que ajudam empresários e empreendedores, você que está à frente de negócios, a cuidar do seu negócio, da sua empresa, tanto do ponto de vista fiscal, tributário, quanto do ponto de vista societário, jurídico, de um modo geral. Espero que tenham gostado. Deixe seu like para ajudar a chegar a mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo, seja ele dessa playlist ou não. Até lá!